Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um bate-papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. É uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês, uma vez por mês, falando, batendo papo com Joana de Ângeles, batendo papo com o nosso convidado, batendo um grande papo conosco aqui. Normalmente a gente faz esse programa ao vivo, mas esse programa não é ao vivo. Estamos aqui gravando, tá? Então hoje não tem participações online para aquela interação que a gente gosta de responder perguntas e saber onde cada um está falando do Brasil e fora do Brasil. Hoje eu estou aqui em Portugal, na Ilha da Madeira, e a nossa convidada está lá em São Carlos, São Paulo. Não sei aonde todos estão aqui falando. O canal Amigos do Nosso Lar tem a base lá no Rio Grande do Sul. E é uma alegria estar aqui com vocês. Essa transmissão pelo canal Amigos do Nosso Lar e também para o pessoal que está aí no meu Facebook e no meu YouTube. É uma alegria estar com vocês. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Nelson Tavares, sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Para quem não sabe, Portugal, ilha, é a ilha do Cristiano Ronaldo. Aí todo mundo, já sei, Cristiano Ronaldo, esse eu sei. Todo mundo conhece ele, né? É uma alegria estar aqui. Me sigam no meu canal, no YouTube, que é o nt.nelsontavares. N de Nelson, T de Tavares, ponto Nelson Tavares. Tem lá já dezenas, se não me engano, a gente já tem mais de 20 bate-papos com Joana de Ângeles, onde a gente traz convidados diferentes, temas diferentes, assuntos diversos, para a gente aprender aqui um pouco uns com os outros, com a doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo. Essa é a ideia. E, claro, com Joana de Ângeles também. Joana de Ângeles entra aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, para acrescentar, a enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo. Tema de hoje. Tema de hoje, penso eu, que toca a todos nós. Se não toca, deveria. Tá, gente? Olha só. O tema de hoje é: o conhecimento é saúde e felicidade. Falou em felicidade, falou em saúde, o pessoal levanta uma mão, não, levanta logo as duas. Opa, falou comigo. Olha, a Estela também, a nossa amiga, que já vou apresentar aqui, nossa convidada de hoje. Tem uma frasezinha, vou trazer aqui só para a gente pensar: conhecer a verdade, ela vos libertará. Será que alguém já ouviu falar dessa frase por aí? Não. Será que é para conhecer mesmo? Conhecimento, verdade, libertação, libertar de quê? Como? Aonde? Tem tanta coisa para a gente conversar hoje. Será que conhecimento é felicidade mesmo? Será que não é? Eis a questão, olha a filosofia aí. Vamos tentar trazer aqui um pouco os conceitos, pensar no nosso dia a dia, na nossa realidade. O que o conhecimento traz? Saúde? O que traz de felicidade? Que história é essa, Nelson? Que história é essa, Estela? É um pouco disso que a gente vai falar aqui. Vou apresentar já aqui a nossa convidada, é uma alegria receber. Ela está falando lá de São Carlos, em São Paulo. Ela é espírita, jornalista, não é só mãe, como já é avó também, que ela me contou. É produtora e apresentadora do programa Bom Dia Café, é uma live que traz notícias, boas notícias à luz do espiritismo, que isso é muito bom. Trazer notícia é mole, né? Agora, boas notícias, tem que contar nos dedos aí as boas notícias. Estela Martins, seja bem-vinda, que bom te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Nelson, boa tarde. Que bom estar aqui com você, já agradecendo o convite, que é sempre bom conversar com outras pessoas, né? Discutir espiritismo, discutir a vida com outras pessoas. É sempre gostoso, né? É uma oportunidade de oxigenar o cérebro, e isso nunca é demais. Excelente, Estela, com certeza. Essa troca sempre enriquece, sempre muito boa. Tomara que vocês gostem também, pessoal. Normalmente eu gosto muito, tá? Normalmente os convidados é sempre essa troca. Que pena que eu não estou aqui. Eu já estou aqui quase com o dedo aqui nos comentários para trabalhar com quem está ao vivo. E não tem ninguém ao vivo. Eu estou aqui já meio carente aqui do ao vivo.
Mas Mas olha, eu diria para quem está nos assistindo que, por favor, vocês façam seus comentários, coloquem de onde vocês estão falando, porque nós dois vamos olhar depois. ah, com Nós certeza, vamos, isso não ó, tem dúvida. fiscalizar. Com certeza, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Vou olhar todos os comentários depois. Aliás, se tiver pergunta também, pessoal, para mim, para a Estela, pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo. Passo para a Estela também, tá bom? E se eu não souber responder, não respondo também não, tá? Digo, não sei, tá? Isso É aqui todo isso. mundo para aprender. É. Pessoal, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá. É o momento da gente levar nosso pensamento, elevar nossa vibração, se conectar com o alto. E dessa forma eu convido a todos, quem se sentir à vontade, é claro, a fecharem os olhos comigo. Iniciamos agradecendo a Deus Pai por mais esse momento, estarmos aqui reunidos, por mais essa oportunidade, essa encarnação, essa vida, para exercitar, desempenhar, crescer, evoluir da maneira a qual necessitamos. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, que nos enche de amor e nos mostra o caminho da felicidade. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, que buscamos a elevação através dos ensinamentos da doutrina espírita, com a base no Mestre Jesus. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais esse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Oração feita, já deu uma subidinha, às vezes é pouquinho, mas qualquer subidinha é válida, pessoal. Por isso que é importante da gente orar. Ora mais, a gente não ora tanto. É fácil baixar a vibração. Agora, para subir, tem que fazer um esforcinho. A oração é um dos caminhos para ele, tá? Vamos lá, pessoal, vamos começar. Tema de hoje, vou repetir, tá? O conhecimento é saúde e felicidade. Estela, vou passar a bola para você. Que história é essa de conhecimento ser saúde e felicidade? Explica para a gente, por favor. Olha, eu vou começar contando uma historinha, porque muita gente separa, às vezes, saúde mental e saúde física, né? E eu venho, ao longo do tempo, imaginando que isso é um equívoco nosso, né? Saúde é saúde. Saúde é tudo, né? Saúde espiritual, saúde do corpo físico, né? Essa separação, enquanto estamos encarnados, eu hoje acho que é um equívoco. Mas como a gente vai aprendendo e vai mudando a maneira como pensa, ainda bem, né? Ainda bem, eu vou propor para vocês a gente começar a nossa conversa de hoje contando uma historinha. Essa história está lá no livro Alvorada Cristã, é uma mensagem do Neio Lúcio, que não é um espírito que a gente ouve falar muito na doutrina espírita, no movimento espírita, mas é uma história muito interessante e que mostra muito qual é o grau, qual é a nossa necessidade, o grau de necessidade que nós temos para aprender. Né? Conhecimento é aprendizagem, nesse sentido. E nessa história, né, que o Neio Lúcio conta, o Cristo, Jesus, faz esporádicos viagens ou passeios aqui pela nossa terra, e ele encontra um espírito chorando muito, uma pessoa, né? Uma pessoa encarnada, um homem, chorando muito por arrependimento, e pergunta para ele, né? Por que ele se entregou a tanta perversidade, se ele não teme a justiça do Pai, né? Não acredita no poder celeste, se ele não tem ideia do que seja fraternidade, compreensão, e conversa muito com aquele homem, que, na verdade, era um malfeitor, né? Era um bandido, ou como a gente queira denominar hoje. E vai conversando com aquele homem, e aquele homem diz para ele: Senhor, de hoje em diante serei um homem bom. E muda mesmo de comportamento, muda, mas muda muito, muda profundamente. Ele é tocado por Jesus e muda de comportamento.
Passado algum tempo, Jesus resolve procurar de novo esse homem para ver como ele está. E encontra ele de novo ali numa situação lamentável, né? E muito triste, muito infeliz, e pergunta para ele: o que aconteceu? Por que você está triste desse jeito? E aí o homem responde para Jesus que depois que passou a ser bom, ninguém mais o respeitou. Fiz-me escárnio da rua, tenho usado a compaixão e a generosidade segundo me ensinaste, mas em troca recebo apenas o ridículo, a pedrada e a dilaceração. A gente reclama sempre disso, né? Eu faço bem para os outros, eu ajudo os outros e ó, só tomo. A gente fala muito isso e escuta muito isso. E aí Jesus diz para esse homem o seguinte: ó, o teu lucro na eternidade não será pequeno com sacrifício. Entretanto, não basta reter a bondade. É necessário saber distribuí-la. Para bem ajudar, é preciso discernir. Realmente é possível auxiliar a todos. Contudo, se a muita gente devemos ternura fraterna, a numerosos companheiros de jornada devemos o esclarecimento enérgico, que não é ficar bravo, é esclarecer, mas firmemente, sem ser bravo, sem ser mal educado, sem ser agressivo, né? Estimularemos os bons a serem melhores e cooperaremos a benefício dos maus para que se retifiquem. Nunca observaste o pomicultor? Algumas árvores recebem dele irrigação e adubo, outras, no entanto, sofrerão a poda a fim de serem convenientemente amparadas. E aí, Jesus vai embora, o homem fica ali com a vida dele, vai tocando a vida dele. Passado algum tempo, Jesus volta, encontra novamente aquele homem e ele estava doente, bem doente e muito sem forças. E aí ele diz para Jesus, né? Eu fui bom, recebi injustiças, entesourei a ciência e minhas dificuldades cresceram de vulto. Aprendi a amar e desejar em sã consciência e idealizar com o plano superior. Mas, né, encontro ingratidão, discórdia, dureza, indiferença e essa ignorância tamanha, e esse fardo é insuportável para mim. Ele se desanimou, né? Eu estou aqui fazendo um esforço, estou tentando ser bom, mas é tudo tão difícil, os outros não querem mudar, as pessoas são muito más, e eu não aguento mais, eu estou sem força, ficou doente. E aí Jesus diz para ele: a tua preparação para a felicidade ainda não se acha completa. Agora é preciso ser forte. Acreditas que a árvore respeitável conseguiria viver e produzir caso não soubesse tolerar a tempestade? A firmeza interior diante das experiências da vida conferir-te-á o equilíbrio indispensável. Aprende a dizer adeus a tudo que te prejudica na caminhada. Não é a tudo que prejudica, é a tudo que prejudica na caminhada em direção da luz divina. E distribuirás a bondade sem preocupações de recompensa, guardando conhecimento sem surpresas amargas. Sê inquebrantável em tua fé e segue adiante. O que essa história me lembra, né? Que nós vamos aprendendo por etapas, que nós vamos encontrando conhecimento aos poucos, e que isso não significa, quando nós ampliamos o nosso conhecimento, que nós sejamos melhores do que os outros, superiores aos outros, mas que esse conhecimento deve nos fazer entender não só o nosso comportamento, mas entender o comportamento dos outros e não ficar desesperados, não ficar desesperançados, nem achar que o mundo está acabando. E aí eu vou cutucar o Nelson agora. E nem achar que não tem notícia boa por aí, porque tem muita gente fazendo coisa boa por aí. Muita gente. Tem muita gente que se doa integralmente, tem muita gente que trabalha a vida inteira em benefício do próximo. Mas o problema é que a gente esconde essas notícias. E a gente dá importância e visibilidade para aquilo que mostra como o ser humano ainda tem muito que aprender. Eu achei
essa historinha muito legal, porque ela define 3 etapas tão claras, né, na nossa evolução espiritual, né, tão nítidas, né? Ah, tudo bem, eu vou parar de ser mal e vou seguir você. Ah, então, mas eu estou seguindo você, mas as pessoas estão me maltratando. Ah, então, é verdade. Não, mas agora eu entendo as pessoas, eu tô seguindo você, eu tô aprendendo, mas ninguém faz nada, então eu estou desanimado. É muito evidente o nosso comportamento nessa história, né? Achei ela muito legal. O que você achou, Nelson? Gostei muito, Estela, e conforme você foi falando aqui, eu fui anotando vários, me deu vários insights. O primeiro eu vou dizer para você qual foi. Tem uma frase que na família, me falavam assim, e eu aprendi desde criança, que é a seguinte frase: toda boa ação merece repreensão. Não sei se você já escutou essa frase antes, mas quando a pessoa vai lá e faz uma coisa boa, e depois tem essa retribuição na negativa e fala assim, mas por que eu fiz? Não deveria ter feito, olha que besteira. E isso é muito interessante, porque são conceitos, estou compartilhando um pouco aqui da minha caminhada, da minha história, mas é um pouco, imagino eu, que é um pouco da história de todo mundo, ou não, mas faz parte. Frases como essa, que marcam, e essa questão da retribuição, como a Estela falou aqui, que tem tudo a ver com o esperar. E olha que interessante isso, olha que interessante. Aqui a gente já entra em Joana de Ângeles na hora, a questão da expectativa, do comportamento. Aqui, naturalmente, a gente não precisa nem falar do nome dela. Aliás, a Estela já começou logo falando de saúde, da diferença entre saúde mental e corporal, é exatamente o que Joana de Ângeles se debruça, falando que é uma coisa só. Aliás, a saúde mental é que dá início, pós, para a saúde ou para a falta de saúde do organismo físico. Mas muito bem. Vamos para a frase aqui que interessa, para a gente construir esse raciocínio. Toda boa ação merece repreensão. Será mesmo? Ou será, questão aqui para todos nós, para cada um se questionar, tá? A ideia aqui não é trazer respostas prontas, é a gente pensar mais a fundo, exatamente com um propósito mais alargado, mais profundo, no entendimento pós-momento, pós-encarnação. Não só aqui, é um crescimento, é uma evolução. Porque se a gente ficar, penso eu, tá? Se a gente ficar dependendo da retribuição alheia para ter o movimento, aí o que está acontecendo? Eu estou condicionando a minha ação para o próximo. O que acontece? Então, se a Estela for me der um sorriso, eu vou ser muito gentil com ela. Agora, se a Estela me virar a cara feia, a Estela não vou com a cara dela, não quero nem saber da Estela. Não é muito disso que nós vivemos, muitas vezes, por causa da opinião do outro, por causa da resposta do outro, como ele agiu, que aí ele determina como eu vou agir. E essa é uma grande questão, que a gente perde a liberdade, a gente está dando a liberdade para o outro, condicionando o nosso movimento, a nossa ação, por causa do outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa enorme, a gente quer que o outro seja daquela maneira. E seria ótimo se todos fossem da maneira que nós quiséssemos. Sabe como é que seria? Seriam todos perfeitos. Seriam todos igual ao Cristo, que não iam errar, não iam fazer birra, não iam falar coisa que é meio atravessada para a gente, ia pisar no nosso pé às vezes, e coisas que nos desagradam. Então é importante a gente, penso eu, aqui, é entender qual é o nosso propósito. E a Estela falou uma coisa aqui da árvore, mencionou a árvore, e eu acho que a melhor analogia do pensamento daquele que quer aprender a amar, que quer multiplicar o bom e o bem, que eu acredito que essa é a proposta para todos nós. Quando eu digo todos, não é só a Estela e o Nelson, que é orador espírita, não, tá? Todos nós, não precisa falar em tribuna, em palestra, em canal, dá para fazer em todos ao nosso redor. E é o seguinte, a história da árvore, a analogia que eu gosto. Sejamos nós a árvore que produz fruto. Ponto final. Olha só. A árvore que produz fruto, o que ela tem que fazer? Ela tem que cuidar de si, ela tem que buscar o sol, ela tem que buscar se regar o alimento para se fortificar, para ter uma boa estrutura, naturalmente produzir frutos.
Ponto final, a história acaba aí. Sabe por quê? Olha o problema onde começa. Muitas vezes, as pessoas vão passar por nós, vão passar por essa árvore que tem frutos. Algumas vão parar e vão pegar esse fruto e vão se alimentar desse fruto. Esse fruto vai fazer muito sentido para a vida delas e vai ajudar elas, e que alimento gostoso, e vão saber, olha, tem ali uma árvore que dá fruto, e vão e voltam, ou vão ficar mais tempo ou menos tempo. Agora tem outros que vão passar a ignorar e falar, que besteira essa árvore aí. Não, isso aí, essa maçã não vale nada, dá aí essa fruta aí, uma porcaria. E tem outros, pior ainda, vão passar, vão xingar, vão falar mal. Essa árvore aí não vale nada, isso aí é tudo bichado, essa árvore aí é fruto ruim, já ouvi falar, olha, aquela lá, ó, aquela árvore ali, ó, sai fora. Qual é a importância, penso eu? A nossa preocupação, o nosso propósito é fazer o nosso. E o que é fazer o nosso? Se alimentar o suficiente para produzir o fruto e disponibilizar esse fruto para quem passe por nós e queira se alimentar e faça sentido na vida da pessoa. Então, essa, para mim, é a melhor analogia. Na hora que a Estela falou, bateu a ficha, falei, nossa, adorei a história da árvore, a história do fruto, que é uma analogia, uma brincadeira, mas se a gente parar para pensar com calma, nós naturalmente vamos nos livrando da opinião alheia, se vai ter sorrisos ou vai ter pedras. Eu não espero mais do outro nada. Eu só tenho a minha preocupação em produzir o melhor, em produzir amor, em produzir o fruto. E cabe àquele que se aproxima aproveitar ou não. Isso é problema dele ou é problema dela. Acho que o melhor exemplo aqui, um dos melhores exemplos, eu sempre lembro, não tem como lembrar, eu lembrei também, anotei aqui, do Chico Xavier. Chico Xavier, que é um ótimo exemplo, e todo mundo lembra daquela multidão de pessoas que iam atrás do Chico, que amavam o Chico, que idolatravam o Chico, que choravam de estar perto do Chico com aquela vibração, aquela coisa gostosa. Eu nunca tive, mas tem diversos relatos espíritas que falam que era uma coisa assim, a psicosfera do ambiente era uma coisa absurda, muito emocionante, etc. e tal. Mas olha só, se a gente olhar a história dele também, teve muita gente que cuspiu na cara dele, que xingou, que processou. Chamou ele de charlatão, né? Foram dezenas de pessoas, não é um ou dois, não, é muita gente. Perseguiu ele durante muito tempo, tentando descobrir alguma coisa errada para desmascará-lo. Exatamente, Estela. Então, e essa parte, muitas pessoas esquecem, porque ficam só com os louros, que claro que a maioria, penso eu, grande parte, pelo menos daqueles que o seguiam, não sei, né, mas acredito, que estavam ali aproveitando com o Chico daquela troca, daquele amor, da espiritualidade de luz, mas não só existia esse pessoal na vibração do bem e do bom, e via muita gente querendo muito mal do Chico. Ele passou meses sozinho no centro espírita, sozinho, não ia nenhum trabalhador ajudá-lo. E ele queria parar, e o Emmanuel disse para ele, não, senhor, vai lá e faça o evangelho, e vamos trabalhar. Ele ia sozinho, era o único, ia no centro, abria, sentava lá, fazia a leitura do evangelho, meditava, pensava, e ficava lá, porque Emmanuel não deixava ele ir embora, ficava lá 1h30, 2 horas, sozinho. Principalmente nesse início, né, que não tinha tanta fama, não tinha exatamente. a questão mediúnica tão forte, enfim. Tão forte não, sempre foi forte, mas pronto, a divulgação, né, a propagação, a doutrina espírita, no caso as cartas para as mães, etc., que isso começou a ser aquelas peregrinações para encontrar o Chico. Mas o que é interessante aqui, pessoal? Pegar esse exemplo do Chico, e não só, tantos outros, né? A gente pegou um aqui para ilustrar. Mas uma frase que é o seguinte, que eu gosto muito também do popular: prego que se destaca, toma martelada, tá? Ficar quietinho no cantinho, não vou me expor aqui, porque de repente alguém vai me xingar, vai jogar pedra, vai falar mal, a história da árvore, não vou produzir fruto, não, porque vai que alguém passe por mim e fale mal de mim. Entende?
qual é o fundo da questão aqui, no final das contas, pessoal, olha só, a importância que tem a opinião do outro é uma coisa só, é a importância que a gente dá para a opinião do outro. O que eu quero dizer com isso? Vamos para a prática agora, eu vou falar um pouco da Estela e um pouco do Nelson. Eu tenho certeza absoluta, eu estou conhecendo a Estela agora aqui com vocês, tá, gente? Mas eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que ama a Estela, que adora o programa dela, que segue, que vê sempre, que fala, nossa, Estela é uma referência, toca o meu coração, eu amo ela, acompanho sempre o trabalho dela, super legal, adoro XYZ. Agora tem gente que fala, ah, não, aquela Estela lá, pelo amor de Deus, é um desfavor para a doutrina espírita, fala um monte de besteira, não tem nada a ver, ela faz isso, sinceramente, gente, sinceramente. Isso ela faz não é espiritismo, já ouvi também. Já também? Olha só, olha aí. Ó, tá vendo? Olha isso. Então, assim, qual é a importância aqui, penso eu, tá, gente? Isso é com a Estela e com o Nelson também. A importância é a Estela ter a tranquilidade que ela está fazendo melhor, com amor, buscando essa boa vibração, buscando compartilhar as tais boas notícias, por exemplo, e não só, que são raras, que a gente mencionou aqui. E o mesmo processo, Nelson, e o mesmo processo vocês que estão aí. E a gente não está falando aqui numa exposição, claro que quando somos pessoas públicas, a gente se expõe muito mais e, naturalmente, tem mais seguidores, né? Aquela coisa dos seguidores bons, e tem os haters também, os seguidores que só querem falar mal, só querem difamar, só querem xingar, e vibração negativa. E atenção, dentro do meio espírita também, tá? Não é só porque, é da outra religião que fala. Não, aqui mesmo, na nossa panelinha, digamos assim, tem muita gente que não gosta. Pessoal, tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém precisa gostar do Nelson, nem da Estela, e nem do Divaldo Franco, nem do Haroldo, nem do Raul Teixeira, e nem do Rossandro. Tem gente que gosta, ótimo, tem gente que não gosta também, tá tudo bem. Qual a importância aqui, penso eu? É a gente se conectar com aqueles que fazem sentido na nossa vida. Não só no meio espírita, mas também, saindo do meio espírita, no nosso dia a dia. As pessoas que nos trazem coisas positivas, coisas boas. Então reconheça no teu ambiente de trabalho, nas tuas amizades, nas tuas conexões, aquelas pessoas que te acrescentam, que são positivas, que te dão ânimo, que são motivadoras, e entenda também aquelas outras que são só um atraso de vida, que não te estimulam. E quando você pensa alguma coisa e comenta, fala assim, não, isso aí vai dar errado, ó, fulana, não se mete nisso aí não, que olha, se fosse eu, ó, é aquela que empurra para baixo, tá? E por aí vai. Mas, Estela, passo a palavra de volta para você, que se eu deixar aqui, eu vou falar tudo e vai virar palestra. A ideia não é essa. Imagina, aqui ninguém fala muito, não, nem eu nem você, nós estamos todos no mesmo barco. Então, imagina só o que aconteceu com Jesus, né? E os discípulos dele também. Eu estava pensando nisso, inclusive, né? A gente sabe pouco sobre as perseguições durante o período, durante os prováveis 3 anos em que ele treinou, né, ou pregava para os discípulos, e depois quando ele começa a pregar para as multidões, né? Mas a missão dele qual era? A missão dele era exatamente trazer conhecimento para nós. Inclusive tem lá na Gênesis, capítulo 17, item 26, e eu falei para o Nelson que toda vez que eu vou falar, que eu vou conversar a respeito de evangelho, de doutrina, eu sempre trago as obras básicas, porque elas são fundamentais para a gente poder entender qualquer obra espírita, qualquer uma, a gente precisa primeiro conhecer obras básicas, porque se a gente não conhece o Livro dos Espíritos, a gente não entende as publicações psicografadas pelo Chico Xavier, a gente não vai entender as obras de Joana de Ângeles, sem conhecer as obras básicas. E lá em A Gênese, capítulo 17, item 26, que é um livro super bacana, tem a seguinte frase: qual era a missão de Jesus? Transmitir aos homens o pensamento de Deus e somente a sua doutrina do Cristo, em toda pureza, pode se exprimir esse pensamento. Então, a missão de Jesus era trazer conhecimento para nós. Conhecimento do quê? Conhecimento da lei de amor. Era esse o objetivo dele. Então, ele foi buscar os seus seguidores, os seus discípulos,
para ensinar a eles a respeito da lei de amor. E aí, a partir disso, eles se tornarem multiplicadores. Então, se eles também tiveram que aprender, passaram os primeiros 3 anos só ouvindo, para depois começar a ter as suas experiências e a pregar, por que a gente acha que a gente não precisa estudar? Que a gente não precisa buscar conhecimento? Não, eu já sei tudo meus pais já eram espíritas quando eu nasci. E daí? Daí nada. Daí eu tenho que ficar buscando informação no Livro dos Espíritos, em A Gênesis, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas. Eu tenho que buscar essas informações, porque a cada tempo eu entendo o que eu estou lendo de uma maneira diferente, porque eu vou ficando mais madura, mais experiente, meus conceitos vão mudando, as pessoas vão me ensinando novas formas de entender e interpretar as parábolas de Jesus, que tem 2000 e tantos anos. Então, se a gente ainda tem que estudar evangelho, porque a gente não consegue aplicar, né? Se até hoje a gente precisa estudar matemática para poder fazer as contas, por que a gente não tem que estudar o resto? A gente tem sim. Moisés, por exemplo, é outra situação dessa. Qual era a função do Moisés? Libertar seu povo? Não. A função do Moisés foi educar o povo. A consequência da educação foi a libertação. Não é? Então, ele primeiro foi orientar, e olha só que interessante, as orientações não se limitavam a questões religiosas, né, na época do Moisés. Ele precisou, quando o povo de Israel estava para entrar na Terra Prometida, Deus disse, através de Moisés, que protegeria aquele povo de doenças terríveis. Que doenças? Lá em Deuteronômio, diz que tem uma série de regras que eles precisavam seguir, inclusive que eles precisavam tomar banho e lavar roupa. Pensa só. Que eles não podiam tocar, né, em nada que tivesse próximo da secreção humana, né, das nossas fezes, da nossa urina. E ensinou o povo de Israel a fazer o número 1 e o número 2 em lugar bem longe de onde eles plantavam e de onde eles comiam. Eles precisavam aprender isso. Do mesmo jeito que a gente ensina as crianças hoje, né? A não ficar perto de pessoa que estava doente, a não encostar em cadáver. Ele teve que ensinar isso tudo, porque tudo isso foi preciso aprender. Hoje a gente já sabe dessas coisas, mais ou menos. De vez em quando o governo tem que fazer campanha para nos lembrar que a gente precisa lavar as mãos, que a gente tem que tomar água potável, que a gente não pode deixar nada empoçado, porque traz doença, né? Que a gente não pode jogar lixo no chão, né? Na rua. Enfim, a gente precisa reaprender várias coisas que Moisés já ensinou para nós lá atrás. Então, é preciso sempre, sempre aprender, conhecer e discutir para evoluir. Para a gente manter a saúde física, nesse quesito aí de evitar doenças, e aí eu acabei de falar, que são as campanhas atuais, Moisés já fazia e agora a gente ainda precisa fazer, com relação a todos os cuidados que são necessários. Mais recentemente, nós temos aprendido sobre a necessidade e a nossa obrigação de manter também a nossa saúde mental, porque está tudo ligado, né? A saúde mental está ligada ao espírito, não ligada, mas ela provém da nossa situação espiritual, né? Porque é o espírito que pensa, não é o cérebro, o músculo. Quem pensa é o espírito. A gente, pelo menos no espiritismo, a gente acredita nisso, salvo algum engano meu. Mas para manter tudo funcionando, o espírito tem que estar saudável, que é a saúde mental, no meu pequeno entendimento. Então, tudo está ligado e a gente precisa manter a saúde mental. O que eu faço quando eu vejo as notícias se repetirem sobre desgraças? Tem uma cena circulando terrível de violência, de tortura, dentro de uma delegacia. O que eu faço? Eu sei da notícia, mas eu não fico seguindo a notícia. Eu não me alimento de notícias ruins.
Como que eu aprendo isso? De novo, vamos buscar entendimento e conhecimento na doutrina dos espíritos. Tem muito conhecimento sobre isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e uma tonelada de conhecimento em Joana de Ângeles, por exemplo. E não só nela, Emmanuel fala sobre isso também, sobre a necessidade de cuidarmos do nosso pensamento. Mas a gente só vai saber sobre isso se a gente tiver conhecimento. Então, para a gente ter saúde, é preciso conhecer como tudo funciona e como vamos nos controlar, como vamos nos disciplinar para que a gente se mantenha sempre saudável. E aí eu lembro aos companheiros que estão nos acompanhando que, no caso da mediunidade, isso é imprescindível. Por que a gente tem que estudar a mediunidade? Para saber como usar. Então eu estou aqui com problemas porque a minha mediunidade está aflorando, eu vou para uma reunião mediúnica. Não, você vai primeiro estudar o que é a mediunidade, como você controla. E depois você vai para a reunião mediúnica. Porque eu não vou fazer conta antes de aprender matemática. Eu não vou fazer uma cirurgia antes de aprender o que é medicina. Eu não vou ser discípulo de Jesus sem antes estudar o Evangelho. Para que os discípulos, que eram os escolhidos dele, pudessem ajudar as pessoas, eles tiveram que aprender com Jesus. Como que a gente pode achar que nós podemos sair ajudando os outros, trabalhando pelos outros, se a gente não sabe nada, não sabe nem como fazer isso? A gente precisa aprender, a gente precisa conhecer e discutir sobre essas coisas todas para poder progredir, para poder melhorar. E aí eu vou lembrar também aqueles, porque eu tenho certeza que vocês já sabem, que o Espiritismo tem um tríplice aspecto, e há sempre uma resistência muito grande quanto a isso. Mas ele é primeiro ciência, depois ele é filosofia, e depois ele é religião. Eu vou falar como eu entendo, não necessariamente é a verdade, mas é como eu entendo. Ele é ciência, porque eu primeiro observo, primeiro eu assisto, primeiro eu leio, primeiro eu conheço, para depois ele ser filosofia, porque eu vou pensar a respeito disso, eu vou discutir sobre isso, eu vou meditar sobre esse conhecimento todo que me chegou, para depois, então, eu alcançar a tão querida fé raciocinada, e aí sim ele se transformar numa religião para mim. Porque esse processo todo, ele não é feito pelo palestrante, ele não é feito pelo professor, ele é feito por cada um de nós. A minha fé jamais vai ser uma fé raciocinada se em algum momento eu não parar para pensar por que eu acredito em Deus. Você já se perguntou por que você acredita em Deus? Qual é a base que você tem para ter certeza que Deus existe? Gente, eu acredito em Deus, viu? Desculpa. Mas eu acho que esse é um pensamento que a gente precisa ter. Por que eu acredito na comunicação com os espíritos? O que me leva a acreditar nisso? Por que eu acho que reencarnação é uma coisa razoável? É um sistema evolutivo eficiente? Eu preciso pensar sobre essas coisas. Eu não posso simplesmente falar, eu acredito. Sim, eu acredito. Por quê? Porque a qualquer ventinho, esse conhecimento vai por terra e ele não serve de nada, porque eu não pensei sobre ele. Eu não o entendi. Por isso que Jesus deixava, os discípulos entravam naquelas confusões, tinham ali uma discussão, ficavam sem saber direito o que eles iam fazer, e lá mandava o Pedro, que era o porta-voz frequente deles, né? Mandava Pedro perguntar, Jesus, por que você está fazendo isso? Né? Tem um monte de gente aqui à sua volta. Como assim você está perguntando quem foi que te tocou? Como que nós vamos saber? Essa multidão aqui te empurrando? Para ele poder ensinar. Ele esperava que os discípulos questionassem. Kardec diz isso para a gente, que nós precisamos questionar. Questionar não é brigar. Questionar é perguntar por quê. Por quê, para quem, onde, como, quando, etc. A gente precisa fazer esse questionamento. Esse questionamento faz com que a gente chegue à tal da fé raciocinada, que leva a gente aonde? Leva a gente à felicidade. Leva a gente à felicidade. Por quê? Porque a gente encontra paz.
A gente percebe por que as coisas estão acontecendo desse jeito. Por que esse mundo está tão maluco desse jeito? Porque a gente não age direito. Não, mas eu não faço isso. Sim, você já parou para pensar se você também não alimenta com um comportamento pequenininho? De preconceito, por exemplo? Você não alimenta a raiva daquele que sofre com o preconceito e essa raiva vai se acumulando e aí ele vai despejar essa raiva lá em outra pessoa, que é o chamado efeito borboleta, né? Eu faço aqui e acho que não tem consequência nenhuma, mas ele vai chegar lá do outro lado. Por isso que a gente precisa estudar. Por isso que a gente precisa adquirir conhecimento. De que jeito? Não sei. Aí, veja aí como é o seu jeito. Eu sou véia, então eu gosto de um livro de papel. Adoro um livro de papel, adoro riscar no livro de papel, marcar. Mas tem gente que gosta muito de estudar no Kindle, no computador, ali no tablet. E tem gente que se sente mais à vontade só ouvindo palestra, prestando atenção, acompanhando. Tá tudo bem. Tá tudo bem, desde que você pense a respeito daquilo, reflita sobre aquilo, vê se aquilo se enquadra na sua vida, entra na sua vida, muda você de alguma maneira. Aí sim, aí fez efeito. Porque se não te provocou, não tirou você do lugar confortável, não te deu um susto, não serviu para nada. Você precisa voltar e ler tudo outra vez. Sabe aquela coisa da gente ler? Eu e o Nelson estavam conversando sobre isso, sobre o texto da Joana e o texto do Emmanuel. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que Joana falou. Volta, lê de novo. Também não entendi. Parou, deixa para lá. Eu vou achar alguém que me explique isso. E vou buscar explicação sobre aquilo. Aí o conhecimento realmente foi adquirido. Porque sem entender, só concordar não adianta, é isso. Eu estava procurando aqui uma frase certa. Concordar com o que o Nelson Tavares diz não é suficiente. Eu preciso entender o que ele está falando. Por que ele está falando? E tirar a minha conclusão se o que ele está dizendo está certo ou está errado. No Bom Dia Café eu falo sempre para as pessoas, não acreditem em mim, por favor. Vou procurar para saber se o que eu estou falando é verdade ou não é. Porque eu posso ter entendido errado, não é? Eu posso ter entendido errado. Então, você precisa conformar. Vai lá ver na Gênese se o que eu falei está escrito lá mesmo ou não. Né, Nelson? Excelente, excelente, Stella. E essa história de dar susto é um pouco que eu tento fazer também. Tenho a intenção de dar susto no pessoal, dar uma chacoalhada, dar uma mexida. A ideia, pelo menos aqui nas minhas palestras, no programa também, é sempre suscitar o questionamento. E aí? E para você? Como é que é? Como é que é a interrogação no final? Como é que a gente consegue aplicar todas essas máximas aqui de Joana, de Emmanuel, as máximas do Cristo no nosso dia a dia? Você sabe que eu fui para Aracaju e um dos grupos com quem eu fui conversar eram acho que 2 ou 3 grupos de estudo. Então, o objetivo não era fazer uma palestra, era fazer uma roda de conversa, mas eu achei que ia ficar estranho, eles iam fazer roda de conversa com uma pessoa que eles nunca viram antes, então eu achei que talvez não desse muito certo. E aí eu fiz um exercício que eu aprendi quando eu estava na mocidade, que 2 estudantes da USP daqui de São Carlos fizeram com a gente, 2 caras fantásticos. Eles dividiram em 2 grupos, né? As pessoas que estavam lá dividiram em 2 grupos. Vocês aqui vão provar, não é eu acho não importa, não interessa eu acho, vocês têm que provar que Deus existe. E vocês vão ter que provar que Deus não existe. Nossa! Foi um problema, mas foi muito interessante, porque é exatamente isso. Por que eu acredito no que Kardec falou? Ele está baseado em quê? Como que ele chegou a essas conclusões todas? Como é que eu vou acreditar numa pessoa porque eu acho que é razoável o que ela está falando? Não, tem que pensar sobre aquilo, né? Perfeito, muito interessante essa dinâmica aí. Acho que é da mocidade, mas está bem atual, porque convida ao raciocínio, a elaborar e a se questionar, principalmente, né? E essa vertente do Kardec que eu gosto muito, e eu sempre repito aqui, vou repetir mais uma vez, quando o Kardec fala, gente, olha só,
tudo aqui que está na doutrina. Se a ciência mostrar o contrário, vai pela ciência. Ou seja, não tem fé cega, é a união do aspecto científico, do aspecto filosófico e do aspecto religioso também. Lembrando, eu não sei, agora eu sou péssimo de números, tá, pessoal? Mas a gente esquece, é bom relembrar. O aspecto religioso só entra na doutrina espírita lá para a pergunta 900 e tal. 900 e tal. Quando Kardec, questionando, montando toda a estrutura da codificação, pergunta para a espiritualidade, olha, legal, já entendi que a gente tem que crescer, tem que evoluir, mas diz aqui uma coisa. Tem aí um exemplo, aí uma referência, alguma coisa para demonstrar aqui para a gente como é que a gente tem que seguir, mais ou menos? E aí Kardec entra e fala assim, Jesus. É nesse momento que o aspecto religioso entra, a vertente religiosa entra na doutrina espírita. E ele vai pensar, e ele só vai, desculpa te interromper, mas ele só vai pensar sobre isso porque eles já estavam se reunindo na Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos na época, hoje a gente usa o Espiritismo, de Estudos Espíritas, e ele vai percebendo que há uma diferença entre aqueles que tiveram um comportamento bondoso quando estavam encarnados e aqueles que não tiveram esse comportamento bondoso. Ele percebe que há uma diferença de situação no plano espiritual, de como essas pessoas estão, e também de qual é o grau de conhecimento do mundo espiritual que esses espíritos já desencarnados têm. E aí ele fala assim, não, mas espera aí, então quer dizer que se eu for bom, eu fico melhor no plano espiritual e vou conhecer mais? E se eu não for bom, eu não vou ter tanto conhecimento e não vou estar em... Aí ele, opa, espera aí, tem um componente moral aqui importante. E aí ele começa a estudar a questão moral dentro daquele pensamento científico que ele estava levando até ali. Exatamente. E essa linha do pensamento científico, que eu acho que até por causa da história do Kardec, né, um cientista, e esse modus do pensamento, essa vertente, eu acredito que é muito enriquecedora, porque traz esse crivo lógico, esse crivo racional, esse crivo do questionamento, esse crivo do que não é porque mamãe falou, porque papai disse, que o pastor, que o padre, ou porque o bispo, ou porque o palestrante espírita falou. É como a Estela disse, não é porque o Nelson está falando, é que a Estela está falando que você tem que concordar. Se concordar, ótimo, pelo menos eu tento aqui me embasar um pouco, dando minhas referências, no que a gente vai construindo como raciocínio. Mas claro que a gente está sujeito, como a Estela disse, a se enganar também, a tirar conclusões precipitadas. Aqui não há nenhum entendedor, somos todos aprendizes. Claro que a gente vai buscando informação e tirando referências. E a nossa base sempre vai tentar ser, com a codificação, como a Estela disse, que eu vou ressaltar o que ela falou, é essencial, primordial, a gente estudar as obras básicas. Por que isso? Vamos pensar num edifício, num prédio. A base, a fundação, os primeiros tijolos, aquele que vai segurar a construção de um edifício, é ali, ó, a codificação, o Pentateuco. Tá? Ali que a gente vai ter o primeiro contato com a doutrina espírita. Ah, Nelson, mas é muito difícil, um linguajar complicado, eu prefiro os romances espíritas. Ótimo que o romance espírita está te trazendo a isso, mas olha só, como a própria Estela disse, eu tenho dificuldade de ler, tem audiolivro, escuta, tenta fazer um estudo sistematizado, porque... Grupo de estudo, que é um espetáculo, Grupo de estudo onde a gente pode tirar dúvida, onde vai ter alguém para ministrar aula, ou explanador, para ir aos pouquinhos, ponto a ponto, pergunta a pergunta, capítulo a capítulo, para a gente ir mastigando aos poucos. Aquela coisa não é só engolir a seco com dificuldade. Bate no liquidificador, passa um coadorzinho, vai devagar, em pequenas doses, mas o importante é a gente ir assimilando tudo isso, assimilando esse conhecimento aos pouquinhos, que vai nessa direção do raciocinado. O espiritismo não é só a fé raciocinada, também. O espiritismo, para mim, tem que ser raciocinado. Aliás, qualquer seita, religião, grupo que eu vá me envolver, digo pelo Nelson, tá? Eu fui lá por quê? Porque o palestrante espírita disse. Mas peraí, por quê? Porque o pastor disse. Mas peraí, por quê?
É o suscitar dessa... Ah, o padre diz, mas por quê? Então, acredito eu, faço o convite a vocês, o seguinte, se você é espírita, ou está chegando aqui agora, com a doutrina espírita, seja bem-vindo, tá? Mas o principal é, tomara que a doutrina espírita responda os teus anseios. Se não responder, vai buscar em outro lugar, não tem problema. Mas o importante é esse movimento da busca do conhecimento, esse conhecimento que vai responder os teus anseios. Tantas perguntas que todos nós temos. E é o encontro dessas respostas que vai trazer naturalmente essa tranquilidade, essa serenidade, esse estado de paz de espírito num mundo turbulento, violento e doloroso como esse. O mundo não vai deixar de ser mundo. Quem vai mudar, aos poucos, somos nós, lidando com o mundo de uma forma diferente, entendendo, aprendendo e cultivando o amor dentro de nós, não esperando que o amor venha de fora, numa atitude muitas vezes infantil. Quero ser amado. Jesus nos ensina o quê? Vamos amar. Olha a diferença. Jesus não veio para ser amado. Ele veio para amar e para mostrar como nós podemos aprender a amar, não aprender a ser amados. Muito bem. Dito isso, o que eu quero pontuar aqui também, que eu anotei, que a Estela comentou. Entendimento, maturidade. Esse entendimento, essa compreensão, o conhecimento, principalmente essa questão das obras básicas que a gente está falando aqui, do Evangelho. Vamos pegar o Evangelho como exemplo. O Evangelho é uma maravilha. Para quem está muito tempo na doutrina, é ótimo, porque a gente lê a primeira vez, aquele primeiro relance, chegou na doutrina, ou para quem chegou agora, quem já é novo, né, quem é de família espírita, e leu lá na mocidade e tal, e a gente tem aquela ideia. E às vezes passou, às vezes, 5, 10 anos, até mais. Ah, já li o Evangelho? Já li. Ih, ó, já faz tanto tempo. E por um acaso, a gente vai lá e lê de novo. Nossa, peraí, não foi esse livro que eu li, não. Deve ter sido outro livro, mudaram aí, outra edição, alguma coisa aconteceu aí, não foi esse aí, não. É isso, exatamente. É essa sensação, é. Não é assim, Estela? É mesmo assim. Por quê? Porque a gente vai mudando. A palavra, o ensinamento é igualzinho. Mas a gente vai passando os olhos ali falando, caramba, mas eu não li isso aqui, não. Não estava aqui. Alguma coisa. Não, isso aqui não estava escrito, não pode ser. E essa é a grande graça, essa é a demonstração na prática como nós estamos crescendo em torno do conhecimento, entendendo diferente sobre um novo aspecto, um olhar mais amplo, talvez conseguindo digerir certas questões que nos preparam para hoje ler de novo e compreender de uma forma mais ampla. É esse o conhecimento que nos liberta. Voltamos à frase, conhecer a verdade, ela vos libertará. Há tantos sentidos que a gente pode interpretar essa frase. A gente pode trazer para o lado religioso, entendendo a moral do Cristo, conhecer o Cristo e ele vos libertará. A gente pode levar para o lado psicológico, como Joana de Ângeles nos traz, que é o conhecer a si mesmo, é o autoconhecimento que nos liberta também. E a partir desse autoconhecimento... Fala. Aquela frase bacana da Joana, que nós dois pensamos na mesma frase. Da Vida Feliz? Já vou ler ela agora. E olha, continuando, Joana. Então, Joana faz essa proposta do autoconhecimento que nos liberta. Mas não é só se conhecer e, ai, maravilha, me autoconheci. É depois do autoconhecimento nós vamos em direção a tal reforma íntima. E o que essa reforma íntima é? É aplicar os ensinamentos do Cristo. Pegar aquilo que a gente já conheceu, já deu uma olhada aqui mais ou menos como é que eu sou, e aí ver ali o modelo e dar uma comparada e falar, opa, tem uma diferença aí, hein? Então vou reformar, fazer diferente para ir de encontro com Cristo. Isso é reforma íntima. É que se conhecer, e esse conhecimento de si próprio vai também nos libertando de nós próprios. Enfim, conhecer a doutrina espírita. Conhecer a doutrina espírita pode ser uma libertação, sem dúvida nenhuma, eu digo por mim. É o antes e depois da doutrina espírita. Quantos de nós mudamos após conhecer a doutrina espírita? Muitos entram e saem como uma porta de hotel giratório. Vai lá, toma o passe. Aquela coisa é engraçada, né? Eu sempre brinco.
vai, entra, toma o passe, é o limpa, suja, suja, limpa, porque aí sai de lá, pega o primeiro chorume da feira e mergulha de cabeça. Aí suja, fala, ai meu Deus, eu tenho que voltar para o Centro Espírita para tomar um passe, para ficar limpo. Aí vai lá, toma um passe, realmente é limpo. Aí sai de novo, o que chega em casa, o que faz? Liga a TV, lá no jornal, bota aquele paninho debaixo da TV, porque pinga sangue, né? Só maldade, negatividade, você já entra ali naquela faixa, vibração, pensamento, querendo matar, odiar, guerra, dar tiro, vingança. E aí você, novamente, se suja, entre aspas, e vai para o Centro Espírita de novo. Mas, enfim, temos várias leituras que a gente pode fazer do processo, do conhecimento que liberta. Joana de Ângeles. Vou trazer agora, porque Joana ainda não entrou no nosso papo. Estamos quase 1 hora aqui, deixando Joana de lado, né? Vamos para a Joana de Ângeles aqui. A gente separou, vou abrir aspas aqui, vou confessar para vocês. Sempre que eu convido, trago um convidado, o convidado escolhe o tema, que eu até prefiro, porque assim me obriga a estudar também, são temas que saem da minha zona de conforto. Para mim, eu sempre deixo convidado. Não, escolhe aí, Nelson. Não, escolhe você. Sempre deixo convidado. E daí eu faço uma pesquisa aqui nesse programa com o que Joana de Ângeles fala para trazer, acrescentar e colocar no nosso bate-papo. E aí a gente estava aqui uns minutinhos antes, acertando aqui com a Estela, e a Estela falou, eu separei uma coisinha ou outra. Eu falei, também. Aí não é que a coisinha dela é a mesma coisinha que a minha? Joana de Ângeles nos diz no livro Vida Feliz. Abre aspas para Joana. Vamos lá. O que ela nos fala sobre conhecimento? Mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é a mensagem de vida. Não apenas nos educandários pode-se estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Fecha aspas para Joana. Estela, a palavra é sua. E veja só, ela sai daquela história do intelecto e moral, né? Ela tira a gente da questão do intelecto e moral e leva a gente a pensar em conhecimento e trabalho. Ela abandonou? Não. Ela fez a gente parar de ficar fixo em intelecto e moral. E também sair dessa imagem de que você precisa da moral para voar. Não, você precisa das duas coisas, porque uma coisa leva a outra. Como eu procuro melhorar o meu comportamento, quando eu faço isso, eu procuro conhecimento. E para que o meu intelecto me faça voar, eu preciso desenvolver a minha moral. Eu não vou voar com uma asa só, gente. É isso. Mas o mais bacana dessa frase, a frase inteira é ótima, mas o que me tocou muito é não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto, mas não é passar por ela. É o que a gente estava falando antes. Eu preciso pensar sobre ela. Pensar de que jeito? No que o Nelson acaba de falar, que é a questão do autoconhecimento, que a Joana fala muito sobre isso, e que Kardec pergunta sobre isso para os espíritos também, quando na questão 919 ele pergunta como é que como é que o homem, né, pode se transformar para nesta vida resistir à atração do mal. E eles respondem assim: um sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, tem tudo a ver a frase da Joana com essa questão do livro dos Espíritos. Que quando ele fala, desculpa, 919, não é isso? Isso, é. A própria vida é um livro aberto. Por quê? Conhece-te a ti mesmo, que você vai saber como se tornar um homem ou uma mulher de bem. É isso. Ah, é fácil? Claro que não, né, gente? Se fosse fácil, nós não estávamos aqui até agora. Não é fácil. Mas se a gente não fizer esse esforço de leitura, de entender o que diz Joana de Ângeles, de entender o Emmanuel, de entender
Charles nos romances da Ivone do Amaral Pereira, se a gente não for ler o Delane, se a gente não for ler tanta gente boa, tanta gente bacana, a gente não vai perceber o que cada coisa diz respeito ao nosso comportamento. Quando a gente lê todo esse povo, ou aprende com esse povo todo, a hora que a gente vai ler o Evangelho, a gente fala, estava aqui o tempo todo, eu que não tinha entendido. Não é? É assim que a gente faz. Então, essa descoberta de que se eu vivo bem comigo mesma, se eu encontro essa paz, se eu me pacifico internamente, o que está à minha volta muda completamente. As pessoas mudaram? Não, as pessoas vão continuar sendo quem elas são. Eu não preciso mudar os outros, eu preciso mudar a mim mesma. Quando eu mudo o meu comportamento, o meu jeito de olhar, o meu jeito de entender o mundo muda. Para quem? Para mim, né? Porque eles vão continuar, cada um no seu tempo, cada um na sua condição, cada um na sua interpretação. Eu sou uma otimista de carteirinha, uma boa sagitariana, para quem acredita em horóscopo, obviamente. E eu não consigo olhar para o mundo sem achar que as coisas estão sim melhorando, e sem ver isso e ter certeza disso. Por isso que eu criei o Bom Dia Café, que é para mostrar para as pessoas o quanto tem de notícia boa, o quanto tem de gente boa por aí, o quanto tem de notícia bacana acontecendo, mas as pessoas não se fixam nisso. Então eu vou lá e eu não faço força, viu, gente? Eu acho notícia boa com uma facilidade que vocês não têm ideia. Aí eu escolho as notícias boas que eu quero divulgar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã. Tem gente que fala assim para mim, como é que você consegue fazer isso todo dia? Não, mais difícil é ficar 1 hora sentada na frente do computador. Agora, achar as notícias é fácil, gente. Não é difícil. Mas a gente precisa ter esses olhos, né? Precisa estar disposta a ver as coisas desse jeito. E é isso que o conhecimento faz. Ele amplia a nossa visão. Ele tira os anteparos e faz a gente enxergar direitinho o que é que realmente está acontecendo. Primeiro dentro de nós, para depois a gente poder ver o mundo de outra forma. É maravilhoso. É maravilhoso. Repete para a gente, Stella, dia, hora e o canal que é vinculado o Bom Dia Café. Bom Dia Café, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, no canal Renovando Consciências. De segunda a sexta-feira. É muito divertido. Na última semana de janeiro, nós vamos comemorar 1 ano de Bom Dia Café no canal Renovando Consciências, porque antes eu fazia só no meu YouTube. Agora não, né? No final no começo de 2023, eu comecei a fazer no Renovando Consciências, canal Renovando Consciências. E é muito, muito, muito legal, porque é bacana você ver que as pessoas acordam e falam, vamos pôr no Bom Dia Café, que é para já ficar de bom humor. Adoro, acho ótimo. Mas a gente fala sério lá, viu? A gente ri muito, brinca muito, mas fala tudo isso falando sobre doutrina espírita e o nosso cotidiano. É muito bom. Excelente, excelente. E olha que bonito isso, olha que interessante, porque às vezes, o que acontece muito, eu escuto por aí assim, não, mas esse negócio vai virar espírita, está ignorando as verdades do mundo. Calma aí, pessoal, olha só. Tudo é verdade. Agora, a questão não é as verdades do mundo, a questão está muito no foco, que é um pouco o que a Estela está falando aí. Olha só, eu posso focar na história triste, claro que eu posso. Eu posso focar na maldade, na negatividade, mas eu posso focar na beleza, no bom e no belo. Vou dar um exemplo aqui. Olha aqui da minha janela de casa. O bicho tá pegando aqui com a vizinha, que é uma barulheira, uma desgraça, o caramba. É rapidinho, é facinho se conectar ali para saber, para fuxicar. Porque foi traição, que é o filho, não sei o quê, tá metido com droga. Aí começa aquela coisa. Mas eu também posso olhar para o outro lado, olha, só virar um pouquinho aqui, ó. E ver, olha só, mas que árvore bonita, olha o gato passando o cachorro, caramba, olha o céu, olha quanta beleza que tem ao nosso redor, olha para um outro lado, tudo isso é verdade, a questão é
o que a gente se conecta, o que a gente se alimenta. Exatamente o que a Estela falou ainda há pouco sobre saúde mental, saúde espiritual, está tudo correlacionado, sim, é claro. Muito das vezes a gente não faz a menor ideia do que a gente está se alimentando. Por quê? Porque temos os nossos hábitos mentais, hábitos de consumo. E consumo, a gente está falando consumo vibração, consumo pensamento. Ah, mas Nelson, eu estou acostumado a sentar, comer e ver televisão. Tá bom. Agora, a questão é, o que você está vendo? Hoje em dia, então, com a televisão smart, não tem mais aquela desculpa. Antigamente era um problema, né? Só tinha meia dúzia de canais, não tinha nem TV paga, né? Que era só aquele canal e você via aquilo, não via nada. Mas hoje em dia dá para colocar no Bom Dia Café, por exemplo, e ver a reprise. Você está jantando? Mas pega lá as boas notícias que a Estela está trazendo de manhã cedo, em vez de ver as notícias ruins. Ah, Nelson, mas aí vamos isolar do mundo. Vou contar uma historinha para ter ideia de como isso interfere na vida da gente. Eu gosto muito de televisão, eu já trabalhei em TV, eu gosto muito de televisão, gosto até hoje mesmo, gosto de verdade. E eu gostava muito de assistir aquelas séries policiais de CSI, NCIS, sabe? Eu gostava, era apaixonada. E eu assistia o tempo todo. Ia ao horário de trabalho, de ir no centro espírita e tal, mas ficava assistindo aquelas novelas, aquelas séries sempre que eu podia. E um dia eu fui com a minha irmã ao supermercado, não tinha vaga para colocar o carro no estacionamento, ela falou, vamos pôr no subterrâneo. Eu falei, não vou pôr não. Não, mas vamos lá no subsolo. Não vou pôr não. Por quê? Porque eu tenho medo de estacionamento subterrâneo. Como assim você tem medo de estacionamento? Não, eu tenho medo, mas por que você tem medo? Vai aparecer um bandido. Ela olhou para mim e falou, você tá louca? De onde você tirou isso? Eu, Sabe de onde eu tinha tirado? O medo de estacionar carro no estacionamento do subsolo das séries de CSI. Eu tinha medo de uma série de outras coisas, de tanto assistir aquela série. Sabe o que eu fiz? Parei de assistir. Parei de assistir. Fui procurar documentário, fui fazer outra coisa, fui procurar umas coisas mais interessantes. Eu assisto todos os jornais. Eu acordo e assisto o jornal, na hora do almoço assisto o jornal, à noite assisto o jornal. Eu assisto o jornal todos os dias. Eu preciso, mas eu não assisto só jornal. E eu não fico com a mente fixada naquelas notícias ruins. Eu estudo, assisto palestra, converso com o povo, vejo meus passarinhos, minhas plantas, e assim desconecta, que foi o que você acabou de falar. Que interessante. Interessante esse testemunho, Estela, exatamente porque você percebeu, né? E quantos de nós nem percebemos e estamos aí no condicionamento, já no automático, com medos e receios, etc. e tal, por causa desses vínculos mentais que a gente vai criando, esses aprendizados, nem que seja a nível consciente, com a negatividade. Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. Eu vejo o jornal todo dia, mas eu não vejo na hora que ele passa. Eu vejo pela box, eu vou lá. Normalmente eu vejo o jornal em 10, 15 minutos, jornal de 1 hora. Eu vou passando, ali correndo, e aí quando tem uma notícia que eu acho interessante, eu dou play, eu vou lendo, né, as notícias embaixo, que está ali, pelo menos aqui em Portugal, se passa sempre o tópico, está ali escrito embaixo. E aí você, isso é interessante, eu vou, dou play e vejo, depois pulo, porque senão a grande maioria enxugo ali uns 90%, 85%, 90%, eu dou uma enxugada. Não que eu não sei o que está se passando no mundo, que eu quero saber também, gosto do jornal, mas eu prefiro contabilizar, eu acho que é um pouco o que a Estela está falando aí, contabilizar, que as pessoas não fazem essa conta, tá? Convite para todo mundo aqui, faça as contas, o quanto você está consumindo de positivo e negativo na tua vida. Quando você senta para tomar um cafezinho lá no trabalho, mas é um cafezinho despretensioso, qual é o papo que você está se conectando? Porque a história da fulana, da famoso, que traiu a outra, que o assassino, que papapá. Com o que você está se conectando? O que você está consumindo, não só na televisão, o tempo inteiro? Como é que está o teu pensamento? É observar isso, que tem tudo a ver com a tua saúde. É criar novos hábitos. Se nós temos um hábito, isso não quer dizer que a gente tem que ficar com ele, morrer abraçadinho. Dá para criar outro, substituir esse hábito maléfico por um hábito benéfico. Isso tudo são escolhas. E as escolhas estão
estão nas nossas mãos, tá? Isso é importantíssimo a gente relembrar aqui, porque isso tem tudo a ver com saúde mental, naturalmente com saúde espiritual e naturalmente com saúde corporal, como a Estela falou no início. Saúde é saúde, ponto. Está tudo conectado numa esfera só. Só vai reverberando nas esferas mental, espiritual e fatalmente no nosso organismo. A falta de ou multiplicar a saúde como um todo. Agora eu vou passar aqui, Estela, um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar, que eu trouxe um trechinho da Joana de Ângeles, que ela fala sobre a história do conhecimento. Quando nós já temos algum conhecimento, porque todos nós temos conhecimento, e o que a gente faz com esse conhecimento? Será que a gente guarda ele bem guardadinho na gavetinha? Será que a gente multiplica ele? Vamos lá. Abre aspas para a Joana, está lá no livro Momentos de Consciência, que é uma série da Joana, que são livrinhos pequenininhos, aqueles de bolso, que são os momentos de felicidade, momentos de saúde, momentos de consciência, é o nome desse livro. Joana nos diz: conhecimento não aplicado é informação que ignora a finalidade. O ser humano é sociável, portador do instinto gregário para crescer no relacionamento com os demais, onde quer que se encontrem. Sem tal enfrentamento, os seus valores são desconhecidos e suas resistências certamente são fracas. Pausa por aí. É através não só do conhecimento, mas da troca com o próximo. Gosto sempre de lembrar, olha só, estudar só e não praticar, e não colocar na prática, e não vivenciar, eu te pergunto, para que você encarnou? Ficava lá no plano espiritual estudando, você acha que a gente não estuda lá também? Estudamos agora, quando a gente está dormindo em desdobramento, muitos de nós vão estudar. Quando a gente também está desencarnado no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, também estudamos, mas olha, a vivência aqui, o contato com o amigo e com o inimigo, com o igual e com o diferente. É aí que a gente vai crescendo. Não adianta fugir. É através desse contato que a gente vai aprendendo e utilizando, sendo útil principalmente. Tem um trecho no Evangelho que eu não lembro agora, que eu sou péssimo. O Evangelho é o livro dos Espíritos, já não sei. Que fala sobre a missão, é Evangelho, fala sobre a missão dos espíritas. Missão dos espíritas. Que às vezes a gente fala assim, qual é a missão da minha vida? Eu não sei. Missão dos espíritas, se você tem conhecimento, é multiplicar esse conhecimento. Então quer dizer que eu vou virar agora o propagador da doutrina espírita, eu não gosto muito. Não é isso, não tem nada a ver com o espiritismo. É o conhecimento que você adquiriu com a doutrina espírita, que você pode multiplicar com o outro. Ele pode ser da religião que ele for, ele pode ser ateu, não pouco interessa. É auxiliar o próximo, entendendo ele na condição que ele tem, sendo útil, auxiliando esse irmão. É um pouco da história que eu falei da árvore. Hoje você já tem condições de produzir frutos. Produza fruto e disponibilize para quem está em torno. Se quiser comer do fruto, seja bem-vindo. Não é pegar a maçã e botar o goela abaixo dos outros para come a maçã, não é isso. Tá? Com calma. Mas atenção, é multiplicar, ajudar aqueles que ignoram, que têm a ignorância, ignorar no sentido da falta do conhecimento, que ainda não tem o conhecimento. É esse conhecimento que liberta, principalmente quando a gente fala na esfera de doutrina espírita, de tanta dor, de tanto sofrimento que quantos de nós chegamos à doutrina espírita através da dor? E a doutrina espírita é esse bálsamo, esse consolo, através do conhecimento que liberta tantos processos obsessivos, tanta confusão, tanta desarmonia, tanta gente que chega literalmente na beira do precipício, caindo do precipício para cometer um suicídio e tem o acesso à doutrina espírita, por exemplo. Não precisa nem ser doutrina espírita. Você é espírita e sabe das limitações da pessoa, mas dá uma palavra de acalento, de amor, de carinho e consegue tirar ela daquele estágio mental e levá-la para um outro momento. E aos poucos você vai conversando. Não precisa falar nem de Jesus. O importante é você utilizar esse conhecimento em favor do próximo, multiplicando esse amor, como Cristo nos ensinou, mesmo não falando do Cristo. Tá bom?
Estela. Conhecimento e trabalho. Não foi isso que a Joana falou? Conhecimento e trabalho. Porque não se coloca candeia embaixo do alqueire. Não é? Exatamente. Não se coloca candeia embaixo do alqueire. Então, se você sabe, mas você não pratica, então você tem o intelecto, mas não tem a moral. Lá vamos nós tentar voar com uma asa só de novo, né? Não dá certo. Não dá certo. Então, a gente aprende para aplicar. E aplica em quem? Primeiro na gente mesmo, né? É a primeira pessoa que precisa de aplicação do conhecimento somos nós. E aí a gente se prepara para fazer o que você bem falou, né, Nelson? Tendo conhecimento, eu sei como ajudar as pessoas. Eu entendo o que eu posso fazer pelo outro. E passa por essa questão de eu não preciso conversar. A pessoa não acredita em ninguém, ela é materialista, ok, então vamos conversar com elas dessa forma, dessa maneira. Em vários dos romances espíritas, mas vou citar o Dramas da Obsessão, a gente vê ou recebe como informação que os espíritos trabalhadores, eles às vezes se transfiguram para que o espírito que precisa do atendimento veja nele aquilo que precisa ver. Um padre, um rabino, uma freira, enfim, veja o espírito da maneira que mais lhe toca, para poder socorrer. Então, nós vamos conversar com uma pessoa que está passando por uma situação difícil, por exemplo, um desencarne de algum parente, de uma pessoa que ela ama. A pessoa é adventista, sei lá, muçulmana. E aí nós vamos falar de espiritismo? Não. Não, nós vamos conversar com ela como irmãos que somos todos. Ela acredita em outras coisas, mas meu amor por ela não muda, ou pelo menos não deve mudar. E aí eu converso com ela nesse sentido. E quando eu vou fazer isso com gente da família, mais importante ainda, né? Você sabe que a pessoa não acredita nisso, você entende a situação dela, você convive com ela. Então, respeite-a. E é isso também que o conhecimento nos dá. Respeito pelo próximo, porque se eu não respeito a situação, o entendimento, a condição, as crenças do outro, eu não entendi lufas do que está escrito no Evangelho e não faço a menor ideia de como Jesus viveu quando estava entre nós. É preciso respeito em todas as circunstâncias. Então, aí todo mundo quer assistir desgraça, filme de terror em casa, e eu não quero. Não tem problema. Vai para a cozinha, pega um livro, ou pega seu celular, vai escutar outra coisa. Não precisa brigar com eles. Não, mas eles têm que saber que isso não é bom. Até ontem você não sabia. Por que vai brigar com eles agora? Deixa que cada um chega. Você pode até falar, olha, isso aí não é bom, né? Você vai assistir filme de terror, vai ter pesadelo durante a noite, isso não vai te fazer bem, não é legal. Não, mas eu quero assistir, tá bom, eu vou para lá. E tudo bem, tudo bem. Sejamos respeitosos também, não é? Isso é verdade, isso que você falou agora, Estela, é algo muito recorrente, eu já escutei muitas vezes na doutrina. Vê se alguém se identifica aí que está em casa escutando. É assim, nós chegamos à doutrina espírita, principalmente para quem não é de berço, né? Chegamos à doutrina espírita e aquilo fez muito sentido na nossa vida. Aquilo mexeu conosco, na positiva, balançou, a gente está buscando se modificar, está mais feliz, está encontrando a saúde, está encontrando a felicidade, as respostas que a gente pesquisou e procurou a vida inteira, ali se mostram muito claras, e aquilo é um bálsamo, uma virada de chave. Muito bem. O que acontece? Naturalmente, aquilo me faz muito bem. E eu vou lá para casa, o que eu quero fazer? Com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha irmã, com o meu tio, eu também quero mostrar essa boa nova para eles. Fala, gente, vem comigo, vocês não estão entendendo, aquilo é o máximo, é top, é o melhor. É o espírito empolgado,
É o espírito empolgado. E aí, chega lá em casa, o maridão fala assim, ih, pai, virou crente maluco agora, ih, tá bom, Jesus, aham, tá, aí o filho já, ih, meu Deus, a mamãe, tá tomando remédio aí, pai, como é que é? Ih, a tia, ai, meu Deus, chata pra caramba, só fala esse negócio agora de espírito, de doutrina espírita. Pessoal, é como a Estela falou, é ter flexibilidade, entender o momento de cada um. Se faz sentido para você, se você se sente bem na casa espírita com a doutrina, seja bem-vindo, como para mim faz e para a Estela faz. Estejamos aqui juntos. Mas a gente ainda assim pode amar, pode praticar tudo que a gente aprende aqui, dentro do lar principalmente, sem a necessidade de colocar isso goela abaixo nos outros. Porque as pessoas estão no momento dela, têm as resistências, não quer saber de Jesus, não quer saber de religião, está preocupado com futebol, está preocupado em fazer não sei o quê. Cada um está com a sua preocupação da vida. E você tem a sua, é a doutrina espírita, a minha também é. Que bom, seja bem-vindo. Mas ainda assim, cuidado, tá, gente? Para não criar uma resistência, ter essa flexibilidade, entender o momento de cada um. Independente da pessoa querer professar da sua religião ou não, daquilo que faz sentido para a tua vida ou não, dá para todos nós convivermos harmoniosamente no mesmo ambiente físico, na mesma família. Mesmo aquela prima, tia lá, que vai dizer que, não, agora fulana mexe com o espírito, mexe com o demônio, não sei o quê. Então, se ela acha isso, com todo respeito, não vai criar quizimba com a nossa amiga, tia lá. No Natal, evita falar de negócio de espiritismo, para não machucar ela. Coitada, ela, pronto, ela acredita nisso, a gente não está aqui para brigar, para levantar bandeira, estamos aqui para aprender a amar, com as diferenças, olha a diferença aí, se você está num caminho, não quer dizer que o outro está em outro, e a gente precisa brigar, e precisa forçar, não, você está errado, você tem que vir para cá, porque eu aprendi que a melhor maneira de divulgar a doutrina espírita é multiplicando esse conhecimento, sim. Nós vamos entender para quem a gente pode falar, em que momento, ter essa sensibilidade, para não ser o louco varrido, espírita, e que vira o cara chato, é a pessoa chata. Que isso acontece muito, é muita decepção, muita tristeza, que as pessoas criam uma expectativa enorme também naqueles familiares, e aí depois não consegue, mas eu não consegui trazer, aí se sente meio para baixo, meio mal. Entenda aquilo que faz bem para você. Tem muita gente que faz bem também. Dá para se conectar aqui, se fortalecer aqui, e depois ir para casa e continuar com a vibração de amor. Se não há abertura, continua. Vou contar uma historinha também, que é do Chico Xavier, né? Pelo menos contam que aconteceu com ele. Agora a gente tem que tomar esse cuidado também, porque andam falando e andam compartilhando umas vozes do Chico Xavier que Jesus. Aí diz que a senhora começou a frequentar lá o centro espírita do Chico, toda empolgada, estava feliz. Aí um dia chegou para ele e falou: Chico, olha, eu estou com um problema com meu marido porque ele não quer ver no centro espírita. Ele não quer ver. Ele é um ótimo marido, ele é um excelente pai, ele é um ótimo trabalhador, ele não me proíbe de vir aqui, ele faz tudo certo, ele é uma maravilha, mas ele não quer vir no centro espírita. E aí o Chico olha para a moça e fala assim: olha, graças a Deus, né, meu filho, minha filha, porque ele é tudo isso de bom e nem precisa de religião, coitado de nós, que para ser tudo isso precisamos da religião. Sensacional. Eu já tinha ouvido essa história muito boa, há muito tempo atrás. Encaixa exatamente agora nessa questão. É isso. Né? Ainda bem que ele não precisa da religião para ser tudo isso. Perfeito. Olha, eu vou ler um pedaço, posso ler um pedaço do texto? Eu sei que nós já estamos indo para o finalmente. Não, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, eu vou só aqui já me despedindo, porque faltam 5 minutos, agradecendo primeiro a Estela por estar conosco. Obrigado, Estela. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Não é ao vivo. Se tiver pergunta, deixa aí, comentário, a gente vai ler tudo depois, tá? Foi uma alegria estar com vocês aqui no programa gravado, é uma alegria estar com a Estela. Adorei o bate-papo, gostei muito, foi bem descontraído, a gente conversou aqui sobre vários tópicos que são importantes e me tocou. Tomara que tenha tocado vocês também. Vou passar agora a palavra para você, Estela. Fica à vontade de falar, contar a história, fazer as considerações finais e te peço,
Você faz uma oração para fechar depois? Claro, com certeza. Excelente. Gente, esse é um trecho de um texto, porque ele é meio longo e não teremos aqui tempo suficiente para falar sobre isso. Chama Terapia do Autoconhecimento e é de Joana de Ângeles. Eu peguei só um pedacinho, o último trecho dele aqui. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no imo, apontando-lhe rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e aplica-a bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherás os melhores frutos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor, no ódio. Posteriormente, elabora as medidas educativas às dependências aos alcoólicos, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, à luxúria, aos distúrbios da conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se apresente, significará um avanço. Como os condicionamentos são a segunda natureza, em a natureza humana, gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Na do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas no tentame, nem te entregues à acomodação mental que te informa ser impossível executá-la. Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investiste para que se te instalassem os distúrbios. Essa é uma página da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos de Iluminação, publicado em 1990. Começa hoje e agora. Não vamos deixar para depois. Vamos fazer um autoconhecimento, vamos estudar a nós mesmos e estudar aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente duvida, né? Às vezes é preciso estudar também aquilo que nós duvidamos, que nós não acreditamos, mas vamos entender o mundo que nos cerca, mas vamos primeiro nos entender o mundo interior e depois entender o número que nos cerca. Muito obrigada, viu, Nelson, pela oportunidade, obrigada a vocês todos que estiveram aqui ou que estarão aqui, e não se esqueçam de fazerem seus comentários aí no chat, que é para a gente poder olhar depois. E vamos à nossa prece. Para aqueles que quiserem, que se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos. Nós estamos já há algum tempo fazendo reflexões tão elevadas, reflexões a respeito do nosso comportamento moral, dos destinos que pretendemos dar a nós mesmos, espíritos eternos que somos. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de debate, de reflexão, de conhecimento, de instrução. Vamos pedir que durante esse tempo, os trabalhadores do nosso Senhor tenham podido recolher de cada um de nós bons fluidos, boas emoções, bons sentimentos, e que todo esse material possa ser utilizado junto aos nossos irmãos que precisam de ajuda, de socorro, para que eles, assim como nós, tenham preenchidos os corações do amor divino, do amor de Deus, nosso Pai. Agradecemos ainda, Pai amado, pela possibilidade de termos acesso ao Evangelho de Jesus e à doutrina dos Espíritos, facilitando o nosso desenvolvimento espiritual durante esta encarnação. Agradecemos ainda, Senhor,
todas as bênçãos que recebemos em todos os momentos da nossa vida espiritual, da nossa vida como encarnados também. E pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para os trabalhadores da tua seara, esses espíritos incansáveis que estão sempre junto de nós, nos apoiando, nos intuindo, nos orientando para que nós possamos nos manter na estrada estreita que nos leva à evolução espiritual. Muito obrigada, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Estela, mais uma vez, obrigado pela participação, por ter aceito o convite, por ter estado aqui conosco no programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Pessoal, uma alegria estar aqui, tomara que vocês tenham gostado. Vou repetir, tem vários bate-papos com Joana de Ângeles aí no canal Amigos de Nosso Lar, tem uma playlist, procura lá, Bate-Papo com Joana de Ângeles. E no meu canal também, nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, tem uma playlist com vários programas de bate-papo com Joana de Ângeles, tá bom? Beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.